Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu sou o pastor Gílio, do Ministério Filhos do Seu Amor, e nós estamos tratando alguns assuntos muito interessantes. Estamos falando sobre fé, e essa é a quarta parte. Caso você não tenha assistido as outras partes, vai na descrição desse vídeo que tem um link para você. Siga conosco aqui nosso pensamento, está sendo um tempo muito edificante e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Deixe seu comentário também, dê esse feedback para nós aí. Não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com seus irmãos também, tá bom? Vamos para a quarta parte então, a respeito da realidade e fé. Vamos lá. Em Romanos 4, versículo 17, Paulo faz uma declaração um tanto quanto interessante a respeito de Abraão. Ele diz que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Por que o apóstolo Paulo faz uma conexão entre o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem com a fé de Abraão? É porque Deus se revelou a Abraão dessa maneira. E não somente se revelou dessa maneira, como também exigiu ou ensinou Abraão a agir da mesma forma. Antes, seu nome era Abrão, pai de filho ou grande pai. Então Deus passou a chamá-lo, ou mudou seu nome para Abraão, pai de multidões. O interessante é que ele nem sequer tinha um filho quando Deus então passou a chamá-lo de Abraão, ou de pai de multidões. E mesmo quando Isaac nasceu, e depois quando com Quetura ele teve mais 5 filhos, além de seu filho Ismael, filho de Agar, Abraão não era pai de multidões, somente de 7 filhos. E muitos anos se passaram depois da morte de Abraão, para que sua descendência então viesse a se tornar uma multidão. Interessante, né? Por que Deus chama ele de pai de multidões se ele não é pai de multidões? É porque Deus chama aquilo que não é como se já fosse, né? Antes mesmo que Abraão se tornasse pai de multidões, ele passou a chamá-lo como pai de multidões. E não somente fez isso, mas exigiu que Abraão também fizesse o mesmo e se chamasse a si mesmo como tal. Então imagina Abraão encontrando com seus amigos e falando assim: oi, tudo bem? Meu nome é Abraão, meu nome é pai de multidões. Mesmo não sendo pai de multidões, ele passou a se chamar como Deus o chamava. Ou seja, a identidade que Deus tinha em relação à sua vida, ele tomou posse daquela identidade, mesmo que a circunstância não fosse a favor. Uau! Pensa comigo. Deus está mentindo quando está chamando Abraão de pai de multidões, quando na verdade ele não era? Claro que não. Porque Deus não se apega às coisas naturais, Deus se apega às coisas espirituais. É uma verdade espiritual a respeito de Abraão, mesmo que as circunstâncias estão totalmente ao contrário àquilo. Até porque Deus não pode mentir, como diz Hebreus capítulo 6, versículo 18, Tito, capítulo 1, versículo 2. Então, como se explica esta contradição entre o que Deus dizia de Abraão e o que ele realmente, ou o que realmente Abraão experimentava na sua vida? A resposta está no fato de que quando ele chama o que não é como se fosse, Deus está se apoiando em verdades espirituais, né? Que ainda não se manifestaram no reino natural, mas que é uma verdade espiritual. A pergunta é: como chamar à existência as coisas que não são como se já fossem? É abraçar a palavra de Deus, é se posicionar como se aquela realidade futura da promessa de Deus já fosse agora. É abraçar o amanhã como se já fosse. Quando nós abraçamos o amanhã como se fosse agora, a nossa fé constrói uma ponte entre as duas dimensões, a espiritual e a natural, fazendo com que o agora então comece a degustar, né, das verdades espirituais que estão na palavra de Deus. Queridos, presta atenção na definição de fé, conforme a tradução da Bíblia de Jerusalém. Ela diz que a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Vou repetir, muito interessante, né? Ele diz o seguinte, que a fé é uma posse antecipada do que se espera, é um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Muito interessante, tomar posse, abraçar aquela verdade
daquilo que se espera. É uma promessa para o amanhã, mas que nós podemos abraçar agora. E isso então começa a demonstrar essa realidade. Nós demonstramos essas realidades que estão no reino do Espírito através de um posicionamento de acordo com aquela palavra que Deus te liberou sobre a sua vida. Eu estava lembrando um dia desse de duas situações muito interessantes da minha vida, que marcaram a minha vida. Foi a primeira, dia 21 de julho de 2001, foi quando eu fui batizado no Espírito Santo e o pastor que ministrou a minha vida me convidou para visitar a sua casa lá em Juiz de Fora. E no café da manhã, eu lembro que eram as 4, 5 horas da manhã, quando eu acordei, né, eu era muito novinho na fé, e quando eu fui na cozinha, estava ele e a esposa mexendo nas coisas, nas panelas, aquela barulheira na cozinha, e eu cheguei assim, o que está acontecendo? Eles falaram, não, vai dormir, pastor, ô Gideon, vai dormir, Gideon, vai descansar, filho. Aí eu fui dormir. Quando deu 7, 8 horas da manhã eu acordei e quando eu fui para a cozinha estava preparada aquela mesa maravilhosa, sabe, com os pratos, tudo organizadinho. Eu nem sabia comer com garfo e faca naquela época direito, minha sogra que me ensinou a comer com garfo e faca. E eu vi aquele bolo, tinha uma torta de não sei de quê, uma torta de frango cheirosa, maravilhosa, tudo arrumadinho, ele e a esposa lá esperando por mim, né, na cozinha. E eu cheguei e falei assim, nossa, que mesa linda, gente. Quem é a pessoa? Deve ser alguém especial que está vindo aqui hoje. Quem é a pessoa que está vindo aqui hoje? Aí eles olharam para mim, deram um sorriso e falaram assim, você é essa pessoa especial. Agora você não acredita nisso, mas eu estou tratando você como se você já fosse o que você já é em Deus, que agora as pessoas não percebem. Mas um dia as pessoas vão tratar você assim. Mas hoje, nesse tempo, eu estou tratando você como se já fosse. E aquilo foi muito interessante, né? A fé deles, a forma como eles me trataram. Eles me ensinaram sobre fé. Eles me trataram como se eu já fosse o que eu seria. Interessante, né? E outra situação também que marcou a minha vida, foi no dia que o pastor David Killa, naquele mesmo ano, o pastor David Killa estava realizando um seminário na congregação onde eu congregava na época, e ele estava em pé, assim, não na plataforma, mas na parte de baixo, né? E estava lotado de jovens, tinha mais ou menos uns 1.500 jovens, assim, sentados no chão, outros nos bancos e tal, e ele estava com a Bíblia na mão e ensinando a palavra para eles. E eu estava varrendo a igreja, porque eu era o faxineiro lá na igreja, e eu estava assistindo ele lá pregando, né, para os jovens e tal, o pessoal olhando para ele com aquela admiração, aquele carinho, né? Ele é um referencial ainda hoje no Brasil, né, como ministro de adoração, louvor. Eu estava assistindo, eu parei com a vassoura assim, encostei na coluna da igreja e fiquei assistindo a ele pregar, e de repente veio na minha mente, ou no meu espírito, né, falando assim, olhe para ele e aprenda tudo o que ele está fazendo, porque um dia você também vai fazer, filho. Você vai fazer a mesma coisa, você vai ser um referencial para muitos jovens. E aí eu guardei aquilo no meu coração e falei assim, nossa, será que Deus está falando comigo aqui? Meu Deus, gente. E aí meu pai, líder de intercessão na igreja, vem andando e me abraça chorando e fala assim, filho, eu tenho uma palavra de Deus para você. Ah, é, pai? O que você quer falar? E ele falou assim, Deus falou para mim, para você olhar para esse homem e aprender tudo o que ele está fazendo, porque um dia você vai fazer o mesmo. Aí eu guardei isso no meu coração. É interessante que muitos anos depois, eu vou botar aí, tá vendo a imagem, essa foto? Essa foto aí, essa profecia se cumprindo, né? Tinha praticamente, aí tem até mais jovens do que tinham no dia do David Killa. E realmente aconteceu essa realidade que meu pai viu no seu espírito e que Deus me liberou essa palavra. Era uma verdade espiritual. E sabe o que eu fiz quando eu recebi aquela palavra naquela época? Eu me posicionei, eu abracei. A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Eu já vivi posicionado, passei a consagrar minha vida, passei a participar dos congressos e aprender, e anotar, e buscar essa unção, e buscar a presença de Deus, viver minhas próprias experiências, até que um dia essa palavra, ela se cumpriu, ela se materializou, aquilo que já estava no coração de Deus. Então, se posicione de acordo com a palavra de Deus. Se Deus te falou, se posicione, abraça, toma posse antecipada do que se espera e demonstra essas realidades através da sua vida nesse tempo, porque vai chegar um tempo que você vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Espero que você tenha gostado desta mensagem. E siga nosso canal, compartilhe essa mensagem com seus irmãos. Tenho certeza que você vai ser um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. E por favor, curta esse vídeo, clica no joinha aí, tá bom? E deixa seu comentário também, tá bom? Vejo você na próxima palavra. Vamos lá, tamo junto. Tchau.